Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em estudos literários pela Faculdade de Letras da UFMG, com ênfase em estudos clássicos, grego antigo, e depois de um longo e tenebroso inverno, sem postar vídeos aqui no YouTube, eu volto a fazê-lo. Nos últimos meses eu acompanhei alguns comentários, agradeço as mensagens carinhosas, mensagens pelo Instagram, por e-mail, de pessoas interessadas em estudos literários, estudos clássicos, querendo saber dos cursos, querendo saber de algumas aulas, às vezes pedindo dicas sobre bibliografia, e esse contato é muito importante para mim. Eu fico muito feliz sempre que posso ajudar de alguma forma, e todos os meus contatos, todos os meus canais ficam aí abertos para quem tiver interesse. Esse sumiço dos últimos meses se deve, em larga medida, ao fato de que, desde que eu defendi a minha tese, quando eu a concluí, portanto, lá no início de abril, eu tenho me dedicado a participar de uma série de processos seletivos, concursos públicos, para ocupar uma vaga como docente no magistério superior das universidades públicas brasileiras. E esse é um processo bastante exigente, dispendioso, nem sempre, muito recompensador, mas a gente segue na linha daquilo que eu digo para quem lê a Ilíada comigo: a cada um há a própria moira, e o que nos cabe é estar à altura dela, e é isso que eu tenho tentado fazer nesses últimos meses, estudando o máximo possível, me preparando para cada um dos pontos desses concursos, obviamente trabalhando sempre aí na minha formação, nos cursos de especialização, para que a gente se mantenha atualizado, mas isso evidentemente vem a um custo, e esse custo, no meu caso, significou deixar um pouco de lado essas atividades de divulgação do meu trabalho nas redes, sobretudo aqui no YouTube, mas também no Facebook, no Instagram. Precisei dar uma diminuída na assiduidade com que eu me dedicava a isso, o que significou, no caso do YouTube, parar de fazer os vídeos, vídeos de leituras, às vezes vídeos expositivos com as aulas, e isso é uma pena, porque me parece que, embora nem sempre valorizado por quem trabalha nas universidades atualmente, esse serviço de divulgação científica nas redes é fundamental, de modo geral, mas especialmente num momento em que a universidade brasileira se vê tão constantemente atacada por pessoas que não sabem quais são as atividades desempenhadas por ela. De modo geral, mas de modo mais específico também num curso como o de letras, que é aquele a que eu me dedico, e, a meu ver, poder falar sobre estudos literários, teoria da literatura, literatura grega antiga, literatura moderna, literatura latina e outras, é fundamental para que a gente mostre a pertinência do trabalho que tem sido feito nas universidades, de estudo, pesquisa, tradução de obras, divulgação, e isso sempre com muita qualidade. Então, a meu ver, é uma pena que isso nem sempre seja exatamente valorizado, às vezes seja visto até com uma certa desconfiança, mas eu pretendo logo mais, a princípio, esse caminho nos concursos vai ter uma pausa por agora, tudo indica que eu vou poder descansar um pouco, e nesse entremeio voltar a me dedicar a preparar cursos, vídeos, leituras aqui no YouTube, e é com muita felicidade que eu anuncio isso, a proposta de voltar a soltar alguns vídeos por aqui, sejam eles cursos, sejam eles leituras de textos. Para quem me acompanha sabe que eu leio alguns textos importantes da literatura grega antiga, da literatura francesa, às vezes de outras literaturas, e isso me é muito caro. Eu gosto do trabalho de leitura de textos, eu fruo muito a leitura em audiobooks, e, a meu ver, essa é uma forma interessante, sim, de entrar em contato com a literatura, com a produção cultural de outros povos. E nessa chave, então, já me abrindo para essa possibilidade de oferecer cursos, que eu divulgo aqui para vocês algumas atividades que eu estou fazendo em parceria com o Ateliê Lume. Para quem não conhece, basta procurar aí em algum buscador, como da Google ou outro qualquer, pela expressão Ateliê Lume, que vocês vão encontrar o site deles,
eles também estão no Instagram e divulgam suas atividades por esses dois meios. Pelo Ateliê Lume, agora, no dia 1º de outubro, às vésperas da eleição, num sábado, entre 9h30 e meio-dia, eu vou oferecer o encontro temático intitulado Além da Literatura, às Margens da Democracia, um encontro em que a gente vai discutir sobre a possibilidade de engajamento artístico com questões políticas. Então, qual é essa relação entre arte e política? E a gente fará isso a partir da noção de engajamento proposta por Jean-Paul Sartre, sobretudo ali em textos do final da década de 40 em diante, e em seguida vamos pensar sobre a pertinência desse conceito para refletir sobre a realidade brasileira também, e é nesse momento que a gente traz para a conversa textos de Antônio Cândido, Jacob Ginsburg e outros intelectuais e literatos que se debruçaram sobre essa questão. Evidentemente, a nossa proposta ela é crítica, e a gente vai apontar além da literatura enquanto instituição, para que esse tipo de prática possa se revelar pertinente na luta pela democracia, na luta pelos direitos humanos, portanto, da ordem de um engajamento visceral para além das instituições. E é nesse contexto que a gente propõe uma leitura das obras de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, levando em conta, evidentemente, as biografias dessas autoras, a fortuna crítica que já tem se dedicado a compreender essa relação entre vida e obra, no caso específico dessas duas autoras, mas sempre levando em conta também um contexto mais geral que vai pensar aí uma literatura para além da escrita, então em diálogo com a oralidade, uma literatura para além das instituições, então em consonância com certas reivindicações que a gente vai encontrar no rap, por exemplo, e tudo isso para que professores, escritores, professoras, escritoras reflitam, né, tenham aí um arcabouço básico para refletir sobre a pertinência de engajar-se politicamente e fazer isso de uma forma que seja esteticamente atrativa, esteticamente ousada. E nessa mesma chave, né, lá pelo Ateliê Lume, a gente vai participar da série Por que Ler os Clássicos, tal como participamos no ano passado, com um trabalho sobre a Ilíada, nesse ano, tentando responder a pergunta por que ler a Odisseia. E é com base nisso, nessa proposta de reflexão geral sobre a Odisseia, que esse encontro vai acontecer no final do mês de outubro, no último sábado do mês de outubro, entre 10 e meio-dia, mas provavelmente se estendendo ali até às 13 horas, quem participou do último encontro sabe, são muitas coisas para serem debatidas e, enfim, para quem tiver disponibilidade, eu gosto de ficar mais, debater, dar a chance das pessoas proporem as suas próprias visões sobre o tema, sobre a obra, e tentar desdobrar daí reflexões que sejam pertinentes para a nossa vida no presente. E para preparar, então, essa leitura da Odisseia, nas próximas semanas eu vou soltar uma série de vídeos, um deles tratando sobre as várias traduções de que nós no Brasil dispomos, as diferenças entre elas, quais são as características, quais traduções são mais indicadas em cada caso, né, para quem, por exemplo, está fazendo um primeiro contato, para quem não gosta muito de poesia, mas tem interesse por questões históricas, questões de mitologia, ou, por outro lado, para quem gosta, sim, de poesia, para quem gosta de experimentos poéticos ousados, e esse vídeo vai ser inteiramente dedicado à questão da oralidade em Homero, para a gente tentar ouvir, então, um pouco da musicalidade desse verso em grego antigo, algumas tentativas de recriar esses efeitos em alemão, com o Foz, mas, sobretudo, em português, desde Odorico Mendes, passando por muitos autores como Carlos Alberto Nunes, Trajano Vieira, o próprio Haroldo de Campos, que inspira o Trajano, Christian Werner, tá? E, evidentemente, a tradução do Frederico Lourenço, mais prosaica, mas bastante indicada para quem tem interesse aí em compreender, em termos gerais, a obra. E nesse mês de outubro ainda eu vou soltar alguns vídeos com leituras da Odisseia, sobretudo do canto 9, tentando recitar o Exâmetro Datílico,
para que, por um lado, quem não conhece o grego antigo possa escutar um pouco dessa sonoridade e tomar ali algum contato para compreender do que se trata essa ideia da oralidade, essa ideia das fórmulas, como isso se aplica numa possível performance rapsódica, e por outro lado, para quem conhece o grego antigo, poder também escutar um pouco dessa performance, tal como outros experimentos aqui no YouTube já têm feito. Tem um estudioso que lê um trecho bastante significativo da Ilíada, do canto 6, inclusive com acompanhamento musical que ele mesmo prepara, e inspirado nesse vídeo, eu também gravei uma performance, uma primeira versão, pelo menos, de uma performance do Hino às Musas, do verso 1 ao verso 115 da Teogonia de Hesíodo, aproveitando o mesmo acompanhamento musical usado por ele lá no canto 6 da Ilíada. Então vejam, né, são alguns materiais de apoio para esse curso do final do mês dedicado à Odisseia, e depois, já em novembro, eu devo começar a soltar uma série de vídeos preparados há muito tempo, mas deixados aí em espera devido às circunstâncias às quais eu aludi há pouco, e eu pretendo manter aí uma regularidade de pelo menos um vídeo por semana, pretendo chamar tradutores, tradutoras, conversar com escritores sobre seus trabalhos, enquanto eu mesmo ofereço algumas exposições sobre obras da antiguidade, sobre obras modernas e contemporâneas, temas das minhas pesquisas e, eventualmente, aulas expositivas, né, de 50 minutos, 1 hora, sobre temas pertinentes aí para quem trabalha com literatura, estudos literários, língua, cultura, estudos humanos e outras humanidades. E, enfim, isso é o que eu tenho para propor por agora. Espero que a gente consiga retomar aqui o nosso contato paulatinamente no canal e, de fato, estou com muita saudade. Vai ser bom voltar a ter um contato mais constante com vocês. Espero rever todo mundo em breve. Um forte abraço, valeu, tchau, tchau.